gravar, bem colocado. É, grava, pra ficar registrado. Pronto, tá, estamos gravando. Agora eu não sei se a Raquel tá escutando a gente. Eu mandei mensagem lá pelo WhatsApp, mas É, ela não respondeu no não. momento a gente tem. Ah, ela deu um alô aqui, ó. Ah, ela Ah, sim. falou. Ah, então beleza, já é. Eu aqui do lado estou vendo João, Alan, Gleiciano e falta. Qual o seu nome, né? Porque tem, entrou como Galaxy. É Vilmara. É Hã? a Vilmara, é a Vilmara. Vilmara, Vilmara. Vilmara, exatamente. É, Vilmara. Perfeito, Vilmara. É que apareceu como Galaxy. Tá ótimo. É, a Normal, Raquel falou legal. aqui é o pelo aparelho que chat você está usando. que tava vendo e ouvindo. Ela só não tá aparecendo porque tá com problema na câmera. Perfeito, perfeito. Maravilha. Qualquer coisa é só mandar o texto aí que a gente vê. Ok. Então nós temos. Ah, aqui está aparecendo. Nós temos 6 participantes agora. Legal. Aham, muito bom. Bom, gente, então a gente pode talvez ir começando o nosso encontro, né? Ah, vamos fazer uma pequena praticazinha de mindfulness para a gente começar a aterrissar. O que vocês acham da ideia? Legal. Ótimo. Legal. Então, a gente pode começar achando uma posição confortável para a gente se sentar. Achar uma postura que ajude a você ficar ao mesmo tempo atento, mas não desconfortável. Legal? Tenta achar uma postura que seu peso repouse na sua coluna de tal maneira que você não precisa fazer força para ficar sentado. E a gente pode começar agora prestando atenção no ambiente em torno da gente. No contato dos nossos pés no chão, no contato da gente com a cadeira, e na percepção do nosso corpo. Experimente perceber seu corpo sem fazer muito esforço, sem ter que esperar nada de especial do seu corpo. Só perceber ele do jeito que ele é. Se essa percepção do seu corpo gerar uma vontade de você fazer pequenos movimentos, pode permitir que esses movimentos aconteçam de forma natural, sutil, ou simplesmente observe ele. Agora, gentilmente, a gente pode trazer nossa percepção para o nosso rosto, para a nossa expressão facial. Para a região do nosso nariz, para o ar que entra e sai pelo nariz, pela boca, sem ter que forçar a respiração, só percebendo ela.
Se você quiser, você pode perceber essa respiração como um processo natural, suave, como uma massagem que o ar faz nas suas vias respiratórias. E permita que essa massagem do ar, da respiração, alcance o interior do seu corpo. Sem ter que forçar, mas permitindo que o ar oxigene você suavemente por dentro. Se você perceber algum obstáculo à sua consciência, tente não lutar contra esse obstáculo. Só perceba ele e, se quiser, imagine ele fluindo com a sua respiração, se soltando junto com a sua respiração. Se algum pensamento aparecer na sua mente, experimente não lutar contra esse pensamento, mas imaginar esse pensamento também fluindo como a sua respiração. E depois, cada um de nós, no seu tempo, no seu processo, pode ir expandindo a sua percepção para o ambiente. E no seu tempo, no seu momento, e abrindo os olhos para o mundo visual. Então, essa foi uma prática básica de mindfulness. Tá? Ela envolveu uma consciência da respiração, sem forçar, sem julgar. Ela envolveu também uma atividade imaginária, né, de você imaginar o seu pensamento fluindo, sem você ficar lutando com ele. E o objetivo básico dessa prática é você chegar a um estado de paz com o momento presente. Uma forma de você entender mindfulness é perceber ela como um processo de você parar de entrar em conflito com você mesmo e com as coisas que cercam você, porque um conflito desnecessário gera estresse, gera cansaço incômodo, ansiedade. E quando a gente diminui um pouco esse conflito, a gente se permite
saborear o momento presente. Saborear nossa respiração. Saborear as coisas simples. Simples e fundamentais. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a experiência dessa pequena prática? Ou de estar presente aqui agora? Eu tive uma experiência bem engraçada até. Quando eu estava abrindo os olhos, acho que eu fiquei tão envolvido até com a questão da percepção das sensações que eu esqueci um pouco do lugar que eu estava, assim. Daí, quando eu abri os olhos, eu senti quase como se eu tivesse ido para outro lugar, assim. Ah, eu percebi que é um lugar comum, mas que, como eu meio que nesse momento pontual, né, eu estava reenxergando algumas coisas, eu consegui reenxergar ele também. E até mesmo o meu rosto, assim, eu tô aparecendo na câmera, então eu tô aparecendo para mim mesmo na tela do computador. Daí quando eu abri os olhos, eu ainda meio entreaberto, assim, eu olhando para as faces de vocês, eu olhei para minha própria e me perguntei assim, quem é essa pessoa? Mas foi bem tranquilo, foi bem bacana, foi joia. A mindfulness, né, ela tem vários componentes, né, de várias culturas. Um dos componentes são coisas que ela tira do Zen, né, do Zen japonês, né, do Zen moderno japonês. E aí tem um conceito do Zen que é chamado mente de principiante, né, que também dentro da filosofia ocidental é chamado de a mente do viajante, né, a pessoa que está chegando no lugar pela primeira vez. E é esse estado de você olhar para alguma coisa, né, que você sempre viu e de repente enxergar ela como se você estivesse vendo pela primeira vez. Foi, foi bem essa a minha percepção nessa prática mesmo, assim, consegui. E é engraçado que foi uma coisa meio que despretensiosa, eu diria assim. Eu não fiz a prática necessariamente com o objetivo de ter essa percepção. Tanto é que eu só fui notar mesmo que isso estava acontecendo quando eu estava abrindo os olhos. Meio que foi naturalmente, assim. É engraçado, né? A gente está olhando todos esses rostos aí simultaneamente, né? Uhum. É uma experiência interessante. A ideia é que quando a gente está, né, estressado, né, a gente fica prestando atenção para poucos detalhes, né? Os detalhes, ou para menos detalhes, né? A gente fica, como é que eu vou dizer? Na verdade, eu acho que quando a gente está estressado, acontece dois processos. Um dos processos é que a gente pode ficar prestando atenção muito para pequenos detalhes. Então, imagina que, por exemplo, eu estou acima do peso, e isso me estressa, e eu olho para o meu corpo, né? Eu vou ficar focando no tamanho da minha barriga. E aquilo vai ser tudo que eu for olhar. Então, isso gera um túnel de percepção. Uma outra coisa que acontece também é quando a gente está estressado, em geral a gente não está à vontade, né? Isso é típico, né? Quando a gente está estressado, a gente não está muito à vontade ali. E aí, como resultado disso, a gente não quer ficar prestando muita atenção, É né? fugir, né? A gente quer fugir. Gera também, às vezes, uma certa sensação de tédio.
E já por outro lado, quando você consegue diminuir esse nível de estresse, você se sente mais à vontade. E aí você começa a olhar para coisas pelo simples prazer de olhar. E aí isso muda, talvez. Seria uma hipótese para explicar o que muda a percepção da gente. É engraçado essas duas coisas, né? Essas duas coisas que você comentou, tanto dessa atenção mais focada em coisas específicas, né? Talvez uma atenção envolvida também por uma certa crítica, né? Uma certa reatividade. E a questão da fuga, mas você conhece o Acalme-se, né, Luiz? Já ouviu falar, pelo Sim, menos? sim, sim. Tem a técnica, né? É um procedimento que já tem uma validação bacana, que a gente costuma usar em TCC para pessoas que têm, especialmente para pessoas que passam por transtorno de pânico, né? Mas pode servir para sintomas de ansiedade de forma geral. E aí tem dois passos de Acalme-se que, para mim, pelo menos, parecem bem relacionados com essas duas coisas que você colocou, então, talvez relacionados ao estresse. O C do Acalme-se, né, que no caso cada letra representa um passo, o C contemple as coisas à sua volta, né, então, saindo de uma atenção talvez muito focada em detalhes e partindo para uma observação mais aberta do todo. E geralmente, quando eu faço com meus pacientes, eu até coloco mesmo uma ideia de conexão com a experiência, né? Bem de mindfulness mesmo. E outra coisa é o segundo A, né? ACA. O segundo A, a terceira letra, ele é agir com ansiedade, ou seja, a questão da não fuga, né? De perceber o que está acontecendo, mas não necessariamente parar as coisas. Talvez reduzir um pouco o ritmo, mas não necessariamente dar um stop de vez, né? Então, talvez possa também ter uma relação com isso. Sim. Óbvio que sempre com parcimônia, né? Então, em algumas situações, talvez o melhor seja parar mesmo. Mas em outras, não. Em outras, a parar muitas vezes faz com que a ansiedade se reforce, né? Então, aí é uma avaliação mais minuciosa, caso a caso. Esse conceito de fluxo, né, que a respiração simboliza bem, seria um pouco esse estado, né? A ideia de que você tem um fluxo interno de todos os seus processos e que eles acontecem, né? Então, na verdade, a gente nunca está parado. Uhum. Nunca está parado. E a questão é entrar no fluxo. Entendeu? Essa sensação de entrar no fluxo que a gente associa com respiração. Só um segundinho. Meu filho acabou de chegar aqui. Sim. Nós estamos jogando Minecraft juntos. Eu falei que ia ser só no final de semana, mas ele está ansioso um pouquinho, é normal. E que a gente associa com um rio, né? Um rio fluindo, né? O vento, nuvens, esse estado, né? Tem uma expressão interessante dentro dos programas de mindfulness para tratamento de adicção em drogas, né? Uhum. Então, esses programas de mindfulness de tratamento de adicção de drogas, eles tratam muito como você lidar com a compulsão para você consumir álcool ou drogas, né? Que é o grande problema, né? A pessoa para, né? E aí, ela, depois de um tempo, começa a sentir aquela vontade. Né? O que ela faz com aquela vontade? Né? A ideia do coisa é você não deve nem lutar com aquela vontade, porque se você lutar, você reforça ela, mas também não se entregar a ela. E aí tem uma expressão muito legal, né, que é você surfar, né? Legal? Surfar. Surfar é você estar vivendo dentro daquela, percebendo, você está naquela onda, certo?
Você não está fugindo dela, mas também você não está sendo engolido por ela. Você está consciente que você está ali. E aquele estado de consciência te permite surfar na onda, a coisa vai vir, ela vai passar, certo? Mas ela não vai te engolir. E você não vai consumir. Mas também você não vai negar que você está sentindo vontade de consumir. Né? Na verdade, essa metáfora de surfar pode ser utilizada para todas as situações desagradáveis que a gente enfrenta no dia a dia. Né? De repente você fica com raiva de alguém ou com medo de alguém. Legal? Então você pode tentar... Olha, vai acabar temos 10 minutos. Eita, já vai acabar? Mas depois a gente começa outro, não tem Que problema. pena. Depois a gente faz um outro pelo Meet do Google. Faz seguido. A ideia, né? Você tem uma raiva, né? Por exemplo, uma raiva, né? O que você pode fazer com aquela raiva? Você pode tentar fugir dela, dizer que você não está sentindo raiva, mas isso em geral vai gerar um conflito interno, porque você está sentindo raiva. Ou você pode deixar aquela raiva te envolver e você fazer uma besteira, certo? Ou você pode surfar na raiva. Né? Você aceita ela, mas você está consciente nela, certo? Você vive ela sem deixar que ela faça você fazer uma besteira. Né? Então esse é um conceito interessante, né? Dessa ideia de fluxo. É bem uma perspectiva dialética, assim, né? De equilíbrio mesmo entre as coisas. Sim. E de que sempre existem escolhas. Né? No sentido de que aquela coisa, veio uma onda, certo? E aí, a onda é muito maior do que eu. Tudo bem, então você surfa nela. Né? Você tem a opção de... Ou você vai ter que passar por ela de alguma maneira. Vai ser surfando ou você vai ser tomando caixote. Né? Tem sempre essas escolhas. É interessante perceber que a gente tem escolhas. Existem várias formas de ficar triste, várias formas de ficar com raiva, várias formas de sentir vontade de consumir coisas que você não quer consumir. Não somente drogas, podem ser também bolos de chocolate. E esse processo é bem interessante. Pronto. A gente ainda tem 7 minutos aqui. Tá? Assim que a gente terminar, a gente pode reiniciar. As outras pessoas queriam colocar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa, estão me ouvindo? Claro, então é o seguinte, vamos falar. Você falou algumas coisas aí na prática, porque assim, minha formação foi em terapia de aceitação e compromisso. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. E aí muita coisa do que você falou, eu lembro lá da aceitação e compromisso, essa coisa de não estar em guerra consigo mesmo. Esse fluxo que você falou de pensamento, imaginar o pensamento entrando na cabeça e não se apegar a ele, não abraçar ele, que aí quanto mais você fica lá com ele, mais você dá energia àquilo ali, você gasta essa energia psíquica naquela coisa que está te fazendo sofrer. E aí quando você não dá essa atenção, ele simplesmente vai embora. Do mesmo jeito que entrou, ele sai. Muita coisa do que você está falando aí, eu estou pegando lá da aceitação e compromisso. É interessante essas relações. Sim. Na realidade, né, tudo isso faz parte do mar da terceira onda, né? Isso. Né? São várias correntes, né, das terapias cognitivas comportamentais que trocaram informações umas com as outras. Uhum. E um dos conceitos importantes é esse conceito de aceitação, né? Que vai estar na mindfulness, nas terapias de compaixão, na ACT, né? Eu creio que na DBT também, na
da terapia dialética comportamental, que inclusive provavelmente foi uma das raízes que influenciou, foi né, a Martha Linehan, ela foi uma das primeiras, a impressão que eu tenho, né, a começar a trazer. Mas tem a ver com todo o movimento de conversa, né, entre Sim, sim. o Ocidente e o Oriente que aconteceu. Nessa coisa da DBT, né, Luiz? Eu tô lendo algumas coisas de DBT, acho que eu te falei, né, que eu tô também aplicando com alguns pacientes em especial. É uma das coisas que me chamou a atenção, depois até a gente dá uma estudada melhor para entender como é que isso se passa. Mas, pelo que eu entendi, a formação mesmo da Linehan, ela obviamente coloca como mindfulness, né? Tem as mindfulness skills dentro da DBT, mas a formação dela é mais voltada para o Zen budismo mesmo, assim. Então, o termo mindfulness, mas não é tanto mindfulness Vipassana / Kabat-Zinn o Kabat-Zinn misturou um monte de coisa, né? O dela é bem zen mesmo, assim, é bem específico, eu diria. Sim. E o fascinante é que, pelo que eu andei estudando dentro também de história, né, as pessoas no Japão que criaram o Zen contemporâneo, os japoneses, os pensadores japoneses que criaram o Zen contemporâneo, eles também liam coisas ocidentais, né? Um dos caras, do criador do Zen contemporâneo, ele gostava de ler William James. Então, na realidade, o que a gente tem? É um grande oceano de ideias, né? Trocando ideias entre eles, né? Isso também é uma coisa interessante. Você pode essa aceitação de que nenhuma ideia é original, né? Todas as ideias são compartilhadas entre as pessoas. As ideias também estão no fluxo, né? As ideias também estão no fluxo. Fluxo mesmo. Nós somos simplesmente portadores, né, temporários de ideias, né, de ondas que vêm de muitas direções, em muitos momentos, né, e elas se cruzam. E essa é uma atitude legal para você né, não ficar sofrendo, tentando, né, saber a quem pertence uma ideia, né? Ela pertence à humanidade, né? Sim. Agora está aparecendo para a gente o tempo que falta. Tá, né? Falta. Tá como contagem regressiva. Legal. Eu já tive acesso, já paguei uma mensalidade Pro, mas como eu não estava utilizando muito, eu voltei para o modelo básico, né? Sim. Inclusive, a gente vai testar se vai dar para, se eu vou conseguir criar uma outra logo depois. Eu diria que, assim, não que a gente precise se despedir, né, mas a gente pode levar em consideração meio que finalizar, daí se você conseguir abrir o outro, a gente volta, né? Que já vai tentar. Perfeito. Sim, sim. Para vocês, como é que está sendo essa experiência? Tá sendo legal? Vocês estão conseguindo escutar? Está sendo uma boa forma de reunião? No início, para mim, teve uma interferência. Eu nem ouvia e nem via vocês, né? Quando você perguntou, logo após a prática do Mindfulness, o que você sentiu, né? Eu fiquei angustiada que eu não sei como dizer. E a experiência maravilhosa de estar participando. E no momento da prática, né, a sensação é de paz. É totalmente de paz. E é um relaxamento que dá no corpo todo. A mente. É impressionante como, por mais que ela tivesse cheia antes, agora, no momento da prática, fica totalmente zen. É muito bom. Tá, muito legal. Muito legal. Então, a gente vai tentar voltar daqui a pouquinho, né? Eu queria, inclusive, tecer algumas considerações sobre a relação entre mindfulness e relaxamento. É uma coisa que eu tenho pensado ultimamente.
E, né? Então, a gente vai se despedindo aqui e eu vou tentar criar um novo link, certo? E mandar pelo WhatsApp. E a gente se reencontra para fazer mais uma sessão, conversar um pouquinho mais, quem puder. Quem não Beleza. puder, a gente Ok. vai se falando. Beleza? Beleza. Beleza. Um abração, então. Até daqui a pouco. Até. Até.